Olá, boa, boa noite, queridos. Eu sou Estevão Nascimento, é, sou nada mais, nada menos do que o tutor do programa de jovens da Fundação Gol de Letra. E hoje nós estamos dando início a uma live na qual nós vamos falar a respeito de educação através da comunicação. E a gente chama isso de educação criativa, comunicação criativa, e é algo muito importante para a gente. Hoje nós vamos ter a participação de alguém muito sensacional, que é o Eduardo Brasil, que ele é gestor de projetos e inovações, mestrando em comunicação, e ele é um cara muito legal nessa área de comunicação criativa. Tem tanta gente aqui entrando, Natasha e Priscila e outras pessoas que estão entrando aqui para se comunicar. Eu quero que vocês chamem mais gente aí, para que essa galera esteja conosco. Nós vamos passar aqui mais ou menos 45 minutos conversando com o Eduardo Brasil. Eu quero chamar o Eduardo para que ele venha participar conosco nessa live. Entendeu? Vai ser muito proveitoso ele estar aqui no meio de nós para a gente bater aquele papo bem gostoso e fazer diversas perguntas. Vai ser aberto um momento de perguntas para vocês também. Entendeu? Vou chamar o Eduardo agora para vocês. Só um momento. Tô só aguardando o Eduardo entrar. Eduardo! Olá, Dudu, tudo bom? Fala aí, Estevam, beleza? Beleza. Eu queria que você falasse um pouco de você. Eu já me apresentei como tutor do programa de jovens da Fundação Gol de Letra, e eu queria que você falasse um pouco de você, para que as pessoas conhecessem um pouco de você. Então, cara, eu sou Eduardo Brasil, eu sou gestor de projetos e inovações de uma empresa carioca chamada Media Systems. Ela é uma empresa de auditoria e de consultoria na área de publicidade e marketing. Estou há mais ou menos aí uns 13 anos trabalhando direto com a Ambev. Então, a Ambev é um dos meus principais cases de parceria, de trabalho. E é curioso que, junto com a minha relação com a Fundação Gol de Letra, eu começo a minha vida acadêmica, assim, um passo maior, né, que é o mestrado. E no mesmo ano em que eu passei, eu coloquei algo para mim do tipo, acho que está na hora talvez de retribuir um pouco, né? Acho que de dar um pouco de volta. E as coisas casaram, né? Então o mestrado acaba esse ano e são 2 anos aí de relação junto com a fundação. Legal. Ano passado você fez um trabalho muito legal com a gente e que foi assim de forma sensacional para os jovens. Eles gostaram muito do trabalho que você efetuou falando a respeito de comunicação criativa. Eu vou te fazer algumas perguntas durante esse nosso bate-papo e nós vamos abrir também a oportunidade para que outras pessoas perguntem também. E um desses pontos altos que eu quero perguntar a você, como começou essa sua relação com a Gol de Letra? Como você chegou a esse formato do curso de comunicação criativa para a Fundação? O que te deu esse clique aí para você poder fazer isso? Então, Estevam, assim, deixa eu tirar os filtros aqui. Eu estava Sim, tentando só mandar e compartilhar uma tela com vocês. Deixa eu ver se consigo jogar a tela aqui. sim, a gente aguarda. Enquanto isso, galera, vai convidando seus amigos para que eles entrem e participem desta live junto com a gente. Nós estamos conversando com o Eduardo Brasil, que é nosso parceiro lá na Fundação como voluntário e que está falando a respeito de comunicação criativa. Você deve participar. Chame seus amigos aí. Então, Estevam, é o que eu te falei, né? Essa relação ela começou tem 2 anos, né? Uhum. Junto com vocês, num voluntariado. E é curioso porque perto do meu trabalho, quando eu almoçava, tinha um rapaz que era garçom e ele tinham 2 filhos gêmeos. Esses Sim, gêmeos eram assistidos pela Fundação do que Caju legal. e ele sempre falava com muito entusiasmo do trabalho de vocês. E eu comentei isso, eu falei, poxa, eu acho que eu estava procurando um
trabalho social para me inserir, alguma coisa nesse tipo. E ele falou, cara, vamos lá, aparece lá no Caju, vou te apresentar o pessoal. Falei com a assistente social, depois veio a Crislane, Karine, cheguei até você, né? Agora a Priscila, de comunicação, que tem feito esse meio campo aí com a gente. Que legal! E esse start foi engraçado porque foi dando aula de história, né? No pré-vestibular e no projeto de UERJ de vocês. E na sequência, esse projeto deu certo. Eu acho que da turma ali que tinha uns 8 alunos, pelo menos 60%, 70% de aprovação, que já era o pessoal que estava na segunda fase. E aquilo foi mágico, né, cara? Eu lembro que eu até brincava com o pessoal, falava, ó, galera, tá aqui os exercícios, estão aqui os deveres de casa. Você não é obrigado a fazer, mas se você fizer, traz na aula seguinte, a gente troca uma ideia. E aí passou a primeira semana, a segunda, na terceira, uma menina que era muito boa, ela passou para a PUC, né? Ela não levou o dever de casa, e eu, conversando com ela, falei assim, pô, até brincando, né? Eu falei, você não trouxe o dever e tal? Ela diz para mim, olha, eu estava estudando de madrugada, era papo de 1h da manhã, minha filha me acordou. E aí eu tive que dar atenção para ela e não pude fazer o dever. Cara, aquilo foi um ensinamento tão grande para mim, sabe? Que eu falei, cara, a gente não sabe, talvez, acho que metade, né, do que está acontecendo na vida do outro, das dificuldades que os outros têm, às vezes, para conseguir estar estudando, estar conseguindo fazer uma classificação, entrando no vestibular. E eu te digo, Estevão, que nesses 2 anos aí de convívio com a Fundação, acho que eu tenho aprendido muito mais com vocês do que ensinado, sabe? Acho que essa é a grande verdade aí da minha relação com vocês. Na realidade, tem sido muito bom trabalhar com você, porque você tem ensinado muita coisa a gente tem ensinado muita coisa a você, e assim tem essa troca gostosa que a gente tem feito. Eu quero, inclusive, agradecer a Priscila, que é da comunicação, que tem nos ajudado muito nessa ligação aí, ajudou na live, ajudou em toda a infraestrutura. Ela é uma super profissional que trabalha junto com a gente. E agradecer a todos os profissionais que nos ajudaram a concluir essa live, né? Isso é muito legal. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Tem se falado muito sobre o novo normal. Como você vê essa nova realidade? E qual a necessidade e as formas de se comunicar neste novo normal? O que você acha disso? É engraçado, né, Estevão? Acho que a gente falar sobre normalidade, né? Quando a gente estava montando o material, antes um pouquinho da gente estar discutindo o formato dessa live, eu estava vendo um dos contos que acho que a grande maioria das pessoas conhecem, que é de Alice, né? Sim. É Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Isso mesmo. E quando Alice está a caminho, né, da estrada e tal, e ela chega na floresta, ela encontra o gato, aquele gato rosa, com um sorriso e tal. E quando o gato se revela a ela, ela tem um diálogo, né, com o gato. E ela pergunta, você pode me ajudar? E aí, nesse momento, ele vai, se revela para ela e ele fala, pô, como não? Claro que eu posso te ajudar. E ela pergunta, para onde essa estrada vai? A resposta do gato é, mas para onde você quer ir? E a Alice responde, olha, eu não sei, eu estou perdida. E aí eu acho que é um dos momentos mais interessantes, né, desse diálogo, que a resposta do gato, ao invés de dar o caminho, ele faz um questionamento para ela, um outro questionamento muito mais profundo, muito mais filosófico, que é, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. E, cara, eu acho que é esse o momento, Estevão, do novo normal, sabe? As empresas, elas estão tentando buscar uma nova orientação, um novo caminho. As pessoas, né, na própria questão dos próprios relacionamentos afetivos e tal, talvez hoje a gente sinta na pele a distância, a falta de um abraço, né? E como literalmente sobreviver a isso, né? Como você encara isso não só na tua parte profissional, como na sua parte
afetiva, pessoal. Eu vi que a Hard entrou aí, ela mandou uma mensagem agora falando: o Brasil foi meu supervisor e a gente sempre trabalhava algumas ideias de projetos sociais e tal. E é engraçado porque eu vou usar o próprio exemplo da minha empresa, né? Hoje você tem um desafio muito grande na área de publicidade, que é como comunicar e o que comunicar, né? Não sei se vocês repararam, mas muitas ações publicitárias, elas começam a tirar, principalmente até mês passado, né? Quando você ainda tinha aquelas incertezas, a mensagem principal de fique em casa, vamos ficar em casa, essas empresas começam a tirar a questão do abraço, do afeto. A Globo fez uma campanha nesse sentido. E aí eu acho que vem a questão da responsabilidade social de uma empresa, né? Eu acho que se você, como pessoa física, como PJ, se você não está alinhada a essa questão de uma responsabilidade social com os seus grupos, com os seus pares, com os seus subordinados, você não está no caminho certo, né? Eu não consigo te dar a direção e chegar aqui com um gabarito: olha só, Estevam, isso daqui é o correto, mas eu consigo te dizer que se você não pensar nas pessoas em primeiro lugar, né, com certeza você está indo na contramão do que essa pandemia e do que toda essa nova ferida para a sociedade tem trazido, sabe? Um pouquinho de como eu vejo as coisas. Legal, legal. Em cima disso, você tem algumas dicas para que as pessoas possam explorar, incrementar a sua criatividade nessa quarentena? Que dica você daria para a gente? Sim, cara, a primeira coisa que eu sempre vou falar é estude, né? Eu acho que, talvez pela minha própria opção de ter conciliado a minha vida profissional sempre com esse lado acadêmico, a noção de se desenvolver e estudar, seja o que for, sabe? Assim, eu sou um músico muito limitado, tá aqui, pô, tem a guitarra, às vezes, pô, fico com um violão e eu falo: pô, cara, vou tentar me desenvolver em algo, né? Eu acho que a primeira coisa é você fazer algo que vai te levar para cima, né? Eu acho que a primeira coisa é você fazer algo que realmente vai te desenvolver. E aí eu acho que a comunicação criativa, ela vem muito nesse sentido, né? Para você reavaliar as suas conexões, a maneira como você tem se posicionado, seja como profissional, seja também enquanto pessoa, né? Eu falo com os meus sobrinhos: pô, cara, já ligou pro teu avô? Né? Eu tenho visto o quanto os meus pais, o quanto a minha mãe está inquieta, sem poder sair de casa, né? E talvez esse seja um momento de você se comunicar com um pouco mais de afeto, de uma forma um pouco mais humana, né? E as dicas que eu te dou são literalmente nesse sentido, de você tentar estar mais próximo dessas pessoas que você talvez não esteja, que você não vê há um bom tempo, você se desenvolver e você estudar. Eu tinha preparado algumas telas que, por alguma coisa, que meu telefone não está conseguindo abrir as telas para vocês, mas eu ia aconselhar, e acho que aí depois, se alguém quiser também, acho que pode mandar um direct para a gente, né? A gente repassa esses links, mas eu sempre trabalhei muito, independente da publicidade, independente da minha área acadêmica, dois tipos de conhecimento me sustentaram bastante enquanto profissional. O primeiro é PowerPoint. Então, assim, acho que você aprender a comunicar uma ideia no PowerPoint, fazer isso de qualidade, assim, não fazer aqueles slides gigantes, cheios de coisa, tudo bagunçado, aí bota uma foto quadrada e tal. E eu estava vendo dois canais que me serviram muito. O primeiro é a Fantástica Fábrica Criativa. Sim. Então, a galera que quiser pode dar uma olhadinha. Fantástica Fábrica Criativa e Slide Mestre. Então, para mim, hoje eles conseguem fazer coisas no PowerPoint que são impensáveis, assim, então no nível do design, com uma linguagem muito palpável para as pessoas que estão ali no dia a dia, para o cara que está querendo se desenvolver e tal. Então, primeira dica, Fantástica Fábrica Criativa e Slide Mestre. Os dois caras trabalham PowerPoint no YouTube, tá? Tem duas meninas que elas são muito boas em Excel, tá? Sim. Karen Abessia
trabalha muito com dashboard e a gente tem implementado muito esses conceitos do trabalho dela para sair daquela tabela do Excel, aquele negócio meio chato, para algo mais vivo. Karen Abessia e Karine Lago. Karine Lago, a gente até tentou um contato com ela para ela tentar fazer um workshop na nossa empresa, só que o custo dela por estar longe, está em Juiz de Fora, ela tem uma empresa grande, ela é uma das papas aí do Excel. Sim. Ela a gente não conseguiu viabilizar esse contato. E aí vou te dar um plus agora. Para a galera que acha que domina Excel, a minha visão agora de mercado, ela fala muito de Power BI. Então o Excel, ele tinha um problema muito sério quando você ia trabalhar com 15 mil, 20 mil células, né? 20 mil linhas ali no Excel. O Excel ele já não suporta, né? Então, acho que você começa a precisar de algo mais robusto. A grande fala hoje é sobre BI, né? Então, Data Analysis, BI Intelligence. Então, se você já tem o mínimo de noção de Excel e você está evoluindo no Excel um pouco nesse sentido, a minha sugestão é que vocês partam para o Power BI. Então, Power BI é um mundo novo, né? Cheio de desafio, uma ferramenta muito mais potente. E existe um canal muito bom também, a galera do Espírito Santo e aqui do Rio, o Rui e o Garcia, que são os planilheiros. Então, eu acho que fica uma dica aí bem legal. Excel, PowerPoint e Power BI para a galera que quiser se desenvolver aí ao longo dessa quarentena. Beleza? Então você acha que esse é o novo mundo, né? Essa é a nova realidade que está surgindo aí para essa galera que está chegando agora no mercado, é isso? Sim. Se você for parar para pensar, eu não sei se o pessoal teve a oportunidade, mas pensa hoje na logo do Mercado Livre. A logo antiga eram duas mãos, né, se apertando naquele clássico gesto da parceria. E o Mercado Livre, ele ousa, né, até através da linguagem de marketing, do time de marketing dele, de trazer agora dois cotovelos se tocando. Isso! Então a nova logo, né, ela está completamente alinhada a isso, e eu acredito que isso sim, Estevão, seja um sinal do novo, né? A NBA, a Liga de Basquete Norte-Americana, ela também trabalha com essa ideia, e você está vendo a Globo agora seguindo essa linha. A Globo, ela começa a tratar como alternativa para esse esporte e o futebol de domingo, jogos antigos. Então teve a Libertadores do Flamengo, teve o título de 1998 do Sim, Vasco, tá só relembrando os jogos passados. As novelas antigas. E um legal, cara, da Globo é que eles estão trabalhando agora com esporte. Então eles estão pegando o Gabriel Jesus, eles estão pegando alguns jogadores de futebol da atualidade e botando a molecada para se enfrentar em partida de Pro Evolution Soccer, né? De PES. A galera tá jogando videogame no final de semana. É verdade, em casa. Diante desse contexto todo que a gente está vivendo, é muito real esse tipo de situação, né? Você rever coisas antigas, tentar atrelar para que as pessoas possam estar, eu acho que até mais tranquilas com a situação que a gente está passando, né? E que eu acredito que não vai ser durante muito tempo. Mas você acredita, de repente, que essas alternativas são interessantes para outros momentos que a gente possa vir a viver? Porque então, a gente já vê que não é impossível, que a gente tenha que viver outros momentos assim. Total, você pensa pela própria lógica do home office, né? Quantas empresas talvez não pensassem na realidade do home office e hoje funciona, né? Você vê às vezes pessoas que, principalmente em São Paulo, né? Eu sei que a gente está falando e tem uma galera de São Paulo aqui. Você tem toda essa questão de trânsito e toda essa questão de locomoção, mobilidade urbana, né? Se você for pensar aqui no contexto do Rio de Janeiro, a galera que vem subúrbio, Baixada, e às vezes o cara, para fazer 13 quilômetros, o cara demora 1h30, 2 horas, né? Acho que você tem um ganho de produtividade aí,
você consegue se desafiar, não é fácil. Eu acho que o home office não é uma realidade fácil para cada um. Nem sempre a gente vai ter estrutura, nem sempre a gente vai ter... eu brinco lá no trabalho, né? Às vezes a gente está no meio de uma reunião, essa reunião está acontecendo no Zoom, e aí vem uma mensagem da minha mãe, por exemplo. Isso. E aí, pô, você tá naquele fluxo de trabalho, a reunião é importante, aí sua mãe fala, pô, tá faltando aqui uma canela para mim, tá faltando leite. Né? Isso quando ela manda mensagem, né? Porque se você mora com a mãe como eu, ela bate na porta, entendeu? Ela entra no quarto, e aí, eu preciso falar com você. Quer dizer, como que a gente consegue entender isso, né? Como a gente consegue entender esse tipo de situação? Eu entendo que assim, é algo novo para todo mundo, né? Você imagina, principalmente a galera que tem filho, né? O grande desafio, né, que você está vivendo hoje para você repensar as suas relações, seja as suas relações afetivas, seja as suas relações com o outro, com teus filhos, com seus pais. Então, assim, para mim, com relação aos meus pais, tem sido um aprendizado, né? Eu tenho que repensar. Fui pedir para o meu pai, a gente ia fazer um exame, agora uma paleta de exame, e aí você vê, cara, o quanto é louco isso, né? Eu precisava mandar a guia, a carteira do plano e a identidade da minha mãe. E aí eu lembro que o celular que meu pai tá não é um celular tão bom. Então tem a dificuldade dele de tirar uma foto, a qualidade da tecnologia, né? Ali para ele poder fazer aquela foto ou não. E na realidade, ele tem um celular mais simples para que ele possa mexer. Só que esse mais simples influencia e não ter tanta qualidade assim. E aí, outras coisas. Total, eu não tô lá. E aí, como é que eu vou fazer para viabilizar essa foto que o pessoal precisa mandar? E aí, talvez é esse momento que talvez ele vai precisar bater ali na porta de um vizinho, né? Então, você muda, né? Você muda essa realidade da sociabilidade para falar, olha só, manda um WhatsApp pro meu filho, com a minha foto, com a minha carteirinha, para eu conseguir fazer um exame, sabe? Assim, pois eu acho que quando a gente ia pensar nisso, né? No ano passado, a gente se encontrou em novembro, então novembro foi a nossa turma, né? Foi excelente. Da comunicação criativa, ali na unidade do Caju. E a gente falou, cara, vamos dar continuidade, vamos fazer em abril. Quando que naquele momento a gente ia pensar que o nosso encontro, ele ia estar sendo assim, cara? Né? Por essa tela. E agora, por exemplo, a gente estava trabalhando com uma turma de 10, 20 pessoas. A gente está aqui nessa variação de 20 pessoas online, você vai ter um pico. E quando você vai ver a divulgação, no meu LinkedIn a divulgação está chegando para 1.000 e poucas pessoas. Né? Esse é o grande desafio e é o que faz a gente se questionar, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente está no caminho certo. É por aí. Inclusive, eu estou até lendo aqui uns comentários e a Priscila diz que está sendo um teste de paciência e de união esse momento que ela está atravessando na casa dela. Porque também os pais são idosos e aí você tem toda essa questão da paciência e em contrapartida da união, né? Cortar todas as interferências que existem, entendeu? Essas interferências vão ter que ser colocadas no chão, porque precisa render essa comunicação, né? Essa é uma realidade. Eu tenho um amigo, né? Acho que se o Davi até estiver aí na live, ele dá um alô, mas ele sempre trabalha comigo a ideia do pensar, do sentir e do agir. Sim. Né? Então pensa a complexidade disso, né? Numa situação normal, você está alinhado no seu pensar, no seu sentido, no seu agir. Com todas as atribuições do dia, com todas as dificuldades que você tem, com essa questão do transporte que a gente está falando, com a galera que trabalha e estuda, com o pessoal que, às vezes tem um familiar mais idoso em casa. Então, assim, no seu dia a dia, às vezes a gente reclama que a gente não tem tempo. Né? Agora a gente está vendo que tem, né? Imagina hoje, cara. Né? Imagina como você se coloca hoje, como você se percebe, seja dentro da mensagem que você quer comunicar, seja dentro do trabalho que você quer fazer, seja dentro da realidade de ajuda ao próximo, né? Porque em paralelo a isso, né? Em paralelo à pessoa física
da galera que trabalha na fundação, seja o Estevão, seja a Crislane, cara, vocês ainda, passando por cima disso tudo, têm feito as campanhas de coleta de alimento, Sim. continuam tentando produzir material para a juventude de oportunidade, né? Nessa divulgação, uma menina que eu não tinha contato, ela entrou pelo meu LinkedIn, Carol, o nome dela, ela vai me manda uma mensagem, ela fala assim, pô, legal o trabalho da fundação. Eu nunca tinha pensado num voluntariado, mas agora com toda essa situação, eu sinto que algo mudou em mim e talvez seja um momento de dar um start nesse sentido, né? Quando eu falo que a gente realmente está pelo caminho certo, apesar de cada uma das dificuldades, apesar das dificuldades do pensar, do sentir, do agir, do se perceber, cara, eu consigo dizer que de alguma forma, mesmo pequeno, a gente tem feito alguma diferença, né? Eu acho que se você, as pessoas que estão do outro lado da tela, estão ouvindo essa nossa conversa, tem feito a diferença, por menor que seja, ou numa quentinha, ou comprando do cara que é o pequeno do bairro, eu acho que esse é o momento, sabe? De solidariedade, de se fortalecer e de, sei lá, talvez evoluir como sociedade, como pessoa, como ser humano. Acho que é um pouco do caminho. É uma coisa que eu acho muito interessante, que assim, para eu falar da fundação é muito mágico, né? Porque eu estou na fundação há 12 anos e eu amo o que eu faço, eu amo a instituição. A instituição faz um trabalho incrível, um trabalho de resgatar a identidade das pessoas, né? De trazer uma nova realidade para essas pessoas, que às vezes existe uma realidade tão distante para elas. E o trabalho que foi desenvolvido no passado, com comunicação criativa, nos deu a ideia de realizarmos agora em abril e de realizarmos uma outra chamada, de repente, no final do ano. E isso não foi possível de forma efetiva. Mas a gente decidiu fazer essa live aqui para trabalhar de forma virtual, para nós descobrirmos as ideias que a comunicação criativa tem apresentado dentro da pandemia. Nós temos aí alguns minutos ainda para a gente bater um papo. E eu queria saber com você, diante de todo esse universo louco que está acontecendo aí, diante dessa doença que tem tomado grande parte do mundo, você tem pensado, ou tem induzido, ou tem utilizado através da comunicação criativa, uma forma dessa juventude ter uma comunicação melhor? Então, hoje eu conversava com a Pri, né, da comunicação de vocês. Sim. E a gente estava falando sobre Instagram, né? Quando eu trabalho a comunicação criativa, né, a minha leitura e o meu segmento dentro das aulas, ele é muito mais pela análise do discurso. Análise do discurso, uma escola francesa, você tem a escola inglesa. Então existe uma teoria aí que fala não só sobre o dito, mas sobre o não dito. Sim. Né? E se você repara, e isso é engraçado, né, nessa relação do jovem e principalmente das mídias como o Instagram, você pega os influencers ou boas pessoas, ou a grande maioria das pessoas que tem essa narrativa visual muito forte, das imagens na praia, de uma imagem de valorização do corpo, né? Você teve a polêmica da Pugliese, né, há um tempo atrás, Sim. a questão da festa e tal. E você começa a ver que essas pessoas elas estão sem conteúdo para postar, cara. Isso é louco, né? Porque mas elas estão postando. Então, só que você vê que é um eterno TBT, né? Então são imagens antigas de quando essa pessoa estava na praia, de uma viagem, alguma coisa. Poucas têm a ousadia e a audácia de falar um pouco dessa realidade mais crua. Sim. Né? Dessa realidade do dia a dia, da dificuldade talvez da criança chorando, da dor de cabeça com o namorado, com o marido, que seja. Né? O cabelo bagunçado. É isso. E aí eu acho que essa é a mensagem para a gente repensar essas mídias também. Né? Essas mídias são super positivas, elas vão e possibilitam esse tipo de contato que a gente está tendo. Elas possibilitam uma série de mensagens e muitas mensagens de apoio. O pessoal do LACOPS, da UF, que também é uma molecada, a garotada, né? Tem feito trabalhos
na linha de conscientização e mensagens para idosos. Então, cara, você tem os dois lados, né? Você pode aproveitar isso de uma maneira frutífera, né? E eu acho que cabe aos jovens que estão muito mais conectados, né, estarem se produzindo e produzindo conteúdo relevante nesse sentido. Aí volta para aquela ideia do, pô, cara, busca num canal legal do YouTube, onde você vai aprender. Existem duas coisas que vão nessa linha, né? Seja da mídia que a gente está usando, o Instagram, seja o YouTube, e sejam os dados de marketing, tá? Dentro dessas mídias, existem alguns canais. Eu vi que recentemente Harvard está disponibilizando cursos gratuitos para que as pessoas possam fazer. O Sebrae tem cursos online, assim como a Udemy e o Senai. Então você tem 4 grandes instituições. Senac também. Senai também, voltado muito mais para a indústria. Então vai desde empreendedorismo, a questão de marketing. FGV também tem cursos na área de marketing. Então você tem um material aí que dá para você conseguir aproveitar nesse meio tempo. Alguns dos jovens do nosso projeto, né, que participaram da nossa turma, quando eu estava divulgando a live, e quando eu fiz a primeira live e a gente fez uma discussão de um filme, eu falei, cara, eu preciso fazer uma atividade com a molecada, vamos ver o que a gente consegue fazer. E eu queria pensar numa mensagem que realmente fosse positiva. A gente pensou em A Procura da Felicidade. Foi. Will Smith e tal. Foi. E a primeira coisa que o pessoal falou, eu vou chorar. Vou nem assistir que eu vou chorar e tal. Mas é uma mensagem de superação, né? Muito forte. A gente fez uma live, então tinha uma turma de 12, a gente tinha umas 10 pessoas conectadas. E aí quando a gente vai ver o pessoal que não tá, você tem uma galera que ou trabalha na área médica. Então tem uma menina que era enfermeira, a Vitória. Sim. E um garoto que trabalhava em farmácia, né? O Iago. Mas assim, é uma galera que está sempre conectada, sempre perguntando coisas. E eu acho que é um pessoal que, assim, você dando a direção, você dando esses atalhos, esses caminhos, o pessoal tem tudo para se desenvolver, sabe? Assim, e hoje a custo zero, né? O que é muito legal. Não. Agora, na verdade, a gente vai abrir daqui a pouco para que eles façam perguntas. Eu gostaria muito que a galera que está aí assistindo a nossa live comece a pensar no que vai perguntar para a gente. Para mim, na realidade, não, para o Eduardo, entendeu? Que ele vai estar disponível aí para respostas. Mas antes, eu quero finalizar essa primeira parte perguntando a você... talvez não finalize essa primeira parte agora, mas eu gostaria de saber quais são as redes sociais que você utiliza. Você utiliza Instagram, você utiliza LinkedIn, você utiliza o que da rede social? E o que você acha desses mecanismos todos? O que você me responde a respeito disso? Beleza. Eu hoje trabalho 100% com o Instagram. Com o Instagram, não, desculpa, com o LinkedIn. O meu trabalho no Instagram, ele é relacionado a trabalho mesmo, assim, um trabalho remunerado. Então, tem desde da página da Confederação Brasileira de Canoagem, que era que eu administrava esses 2 anos. Sim. Agora a gente está começando a trabalhar o LinkedIn da Media Systems, e tem um projeto forte. Depois eu coloco para vocês, quem puder seguir, a Balanço Zona Sul, que é um grande desafio, né? O pessoal me chamou agora em março para estar incorporando ao projeto. Então foi depois do carnaval, um projeto de carnaval, pós-carnaval, numa realidade onde o que a gente vai falar e comunicar sobre carnaval agora, né? Então tem sido um grande desafio. A gente lançou uma campanha que a BZS não é só carnaval. Então é uma campanha onde hoje a gente, dentro do Instagram, tem começado a fazer lives e trazido não só músicos que têm tocado, mas também toda a questão empresarial. O pessoal está discutindo hoje, 8 horas, na live da Balanço da Zona Sul, a gente vai ter a diretora do Senac, né? Então, assim, a gente está tentando transformar essas iniciativas alinhadas ao mercado. Então, respondendo a sua pergunta, toda a minha utilização no Instagram, ela é só profissional. Quem quiser me achar, eu trabalho e depois eu deixo o meu LinkedIn como pessoal.
E esse paralelo desses meus projetos nas redes sociais, ele vem muito de encontro com a minha realidade hoje na Ambev. Então, falar um pouco, voltar para essa esfera da comunicação criativa, eu queria trazer 2 dados para vocês. Sim. O primeiro é que 73% das empresas e das agências de publicidade que comunicam as marcas, elas alteraram a sua mensagem hoje por conta do coronavírus. Sim. Então você vê aí despontando Magazine Luiza. A Magazine Luiza teve uma iniciativa agora também muito alinhada à violência contra a mulher. Sim, Né? sim. E dentro dessa iniciativa, agora dentro do aplicativo, eles têm um botão onde você pode fazer a denúncia, né, dessa agressão ou qualquer coisa desse tipo. Você tem 16%, né, para fechar esse todo, das empresas e das agências de publicidade pausando as campanhas. Então, por exemplo, a PepsiCo ia fazer uma campanha com Daniel Alves, mega produção, ele ia estar fazendo uma interação com o pessoal, cai essa campanha milionária para o Daniel Alves estar fazendo algo que a gente está fazendo. O cara ligou um celular, está falando de casa e a campanha da PepsiCo foi assim, né? E aí, por fim, você tem 10% só das empresas que não tiveram alteração. Então, deixando a questão do marketing e você pensando em você como pessoa, né? CPF, pessoa física. Sim. Aonde você se enquadra? Você alterou a sua mensagem? Você se modifica nessa realidade de uma pandemia do coronavírus? Ou você está nesses 10% que permanecem inertes? Tá? Não. Claro que você se modifica, né? Porque, na realidade, sim, você tem que somar força, juntar força com essa galera para poder mudar essa história, né? E, assim, permanecer com os 10%, eu não estou pensando no globo, né? Eu estou pensando de forma bem individual. E aí... Pensa no exemplo da Ambev. Eu acho que a Ambev ela é um case que eu sempre vou estar trabalhando em cima, assim, né? Porque eu acho que são 13 anos de contato direto e vendo a ação do marketing da Ambev, vivenciando essa realidade. A Ambev fez uma série de iniciativas que impactam tanto São Paulo quanto o Rio. E aí eu estou colocando de maneira muito mais ampla, né? O Brasil, eu acho que teve esse... Eles primeiro entram com verba para esse hospital de campanha, né? Em Boimirim, uma das regiões aí de São Paulo, né? Uma parceria com a grande rede de hospitais de São Paulo, né? No Nordeste, eles entram com o sabonete da Magnífica. A Magnífica é uma cerveja de mandioca, então eles usam ali parte dessa matéria-prima para fazer sabonete. Eles fazem a distribuição de álcool em gel, e esse álcool em gel ele é o resquício da Brahma Zero. Então, quando você vai produzir a Brahma sem álcool, eles conseguem reprocessar esse álcool para fazer o álcool gel, né? Eles têm 2 movimentos atrelados à marca. Um do Chef Club, que é com Stella Artois, onde eles pedem para você adotar um restaurante. Então você compra um voucher de um restaurante e quando esse restaurante reabrir, você vai ter o consumo do seu voucher e a Ambev vai complementar esse consumo. Tem o Ajude um Boteco, aqui atrelado à marca da Boêmia, né? Onde o pessoal chega e começa a poder fazer as compras no boteco direto e o Zé Delivery, que agora pelo telefone os caras estão botando cerveja na sua casa. É verdade. 2 últimas iniciativas... Desculpa, Estevam, não te ouvi. Não, é verdade. Hoje o delivery... Sim, acho que o delivery é a grande sensação, né? Do momento. Quem ia pensar no iFood, que o iFood ia ser hoje tão necessário para a minha vida, para a tua vida, para a vida de gente. É o boom do negócio. Na relação de consumo, né? A questão da entrega, né? O quanto você deve valorizar, talvez, o trabalho dos entregadores hoje, né? E as 2 últimas iniciativas da Ambev a questão das máscaras. Então, eles têm produzido as máscaras, né? Aquelas máscaras de proteção com o PET de Guaraná.
então com material reciclado do PET. E aqui, para a galera que é do Rio de Janeiro, eu acho que isso é uma fala muito mais afetiva, né? O serviço de delivery da Ambev, o Zé Delivery, ele começou uma ação agora no dia 26 com o Biscoito Globo. Então, o Biscoito Globo, que é um dos símbolos, né, dessa relação do carioca com a praia, Sim. é uma questão afetiva para a gente. E toda a venda e propagação do Biscoito Globo, ela praticamente depende dos ambulantes, né? Então, hoje todo o volume de um pack da Ambev, a Ambev começa a distribuir o Biscoito Globo, todo esse volume do biscoito que está sendo vendido a R$2, junto com um pack de cerveja, ele está indo direto para os ambulantes. Que legal! Né? Então, quando a gente fala sobre se retransformar, sobre o papel social de uma empresa e de uma comunicação criativa, né? Sim. É muito mais do que cerveja, no caso da BZS é muito mais do que carnaval, no caso da Magazine Luiza é muito mais do que varejo. Isso. Né? Eu acho que é o período para a gente ser, acho que muito mais do que a gente estava sendo no normal. Isso quer dizer que a gente consegue, né? A gente consegue. Entendeu? Essa é a realidade, Eduardo. A gente nunca tinha estado numa situação dessa, pelo menos nesse momento no mundo, mas foi provado que a gente consegue fazer melhor e consegue fazer mais. Entendeu? Isso é muito importante. Nós estamos caminhando para o final. Eu quero te fazer uma pergunta. Para finalizar, quais são as suas expectativas e quais as iniciativas de criatividade que mais têm te chamado a atenção durante esses últimos meses de pandemia? Então, eu citei algumas delas, né, ao longo desse nosso bate-papo, mas, cara, você vê que a criatividade ela pode estar em qualquer lugar, Estevam. Eu vi casos aqui onde a missa estava sendo feita e o padre e os paroquianos estavam imprimindo foto das pessoas e colocando. Você tem paróquias e você tem comunidades aí, sejam comunidades evangélicas, sejam grupos de samba, que as pessoas estão recorrendo ao YouTube. Então, às vezes, você falando com 10 pessoas chamam 10, o cara consegue abrir 1000 pessoas e fazer uma live no YouTube. Sim, né? Zoom também. O Zoom. Total. E, além disso, eu acho que a palavra de ordem para a gente fechar um pouco a nossa ideia, né? Que eu acho que são 40 minutos, aí 1 hora desse bate-papo, é parceria, né? Acho que ninguém cresce sozinho. Então, quando a Fundação fez o convite para mim e eu aciono a minha rede, parte da minha rede está aqui, eu vi a galera mandando um alô. Quando a gente começa a unir esforços, as coisas acontecem. É verdade. Quando vocês unem esforços dentro das campanhas da Gol de Letra, aquilo dali vai ganhando músculo, a mensagem vai se propagando e o resultado vem. Então, acho que se tem algo a gente para deixar, além dessas iniciativas criativas, é que você tem espaço para ser criativo, você tem espaço para se desenvolver nesse período e, acima de tudo, você tem espaço para olhar para o lado e conseguir se conectar às outras pessoas, né? Então, acho que é o momento da gente ser ponte para conseguir fazer com que as coisas aconteçam. E, Estevam, acho que assim, antes da gente abrir para as perguntas, eu tenho uma proposta aí para a gente ser fonte. Né? Uma proposta? Qual é essa proposta? Eu quero ouvir. A gente estava discutindo isso na live, por minha conta e risco, a gente está fazendo aqui no nosso perfil, no nosso CPF, né? Com autorização, acho que do time de marketing aí da Gol de Letra. Mas eu queria que você... A gente vai responder as perguntas, né? Acho que dá tempo rapidinho. Mas queria que você lançasse 3 perguntas aí pro pessoal. E quem acompanhou a gente aí do começo ao fim da live, até com uma maneira de agradecer pelo tempo que as pessoas estão desprendendo pra gente, a gente vai fazer aqui um jogo rápido, onde a pessoa que conseguir responder primeiro as 3 perguntas que o Estevam for mandar, vai ganhar um brinde nosso aí, a gente vai correr atrás de você, vai mandar um direct, vai mandar aí uma surpresa para nós. Você quer que eu elabore ou você quer que eu utilize as perguntas que eu já fiz? É com você. É comigo? Então tudo bem. Se quiser ler de alguém aí para eu tentar falar enquanto você está montando. Sim. Galera, eu queria que alguém fizesse algumas perguntas aí
ao Eduardo, vocês que estão aí na live, e que queiram perguntar, essa é uma oportunidade de vocês perguntarem coisas a ele. Ele é um cara super aberto, super legal na área de educação, de comunicação criativa, e ele vai poder estar nos ajudando. Sem medo, Karina Velar, pode perguntar. Pode perguntar, eu quero que perguntem, entendeu? Entendeu? Eu quero que vocês perguntem e se sintam bem abertos a isso. Porque eu também vou fazer umas perguntas aí para vocês, para a gente poder ver o que o Eduardo tem aí de surpresa para a gente, entendeu? Vamos ver o que ele tem de surpresa. Está aberto. Deu um piquezinho, Estevam, na sua conexão, mas tô aqui. Eu já voltei. Beleza. Tá aí? O pessoal tem falado aqui, eu estou voltando a algumas coisas, né? A demanda do Itaú, essa demanda comercial, e sim, né? E é muito difícil você pensar na comunicação de um banco, né? Então, sim, acho que como instituição financeira e como realidade de marketing, de comunicação para o seu público, o banco e a instituição financeira ela tem um papel social muito grande, né? Para além dessa realidade da Caixa, você tem esses grandes players aí, Itaú, Bradesco, né? E o grande cuidado é você não errar a mão, né? Para você falar numa comunicação agora que não seja oportunista e tal. Plano de saúde precisa ter esse cuidado, o banco precisa ter esse cuidado. Em linhas gerais, eu tenho visto comunicações acertadas, né? Mais outra pergunta aí? O Davi está falando sobre essa questão da adaptação, né? Ele como terapeuta, as dificuldades e os desafios que ele está tendo para trabalhar a terapia online, né? Teleatendimento, e aí você pensa, a própria medicina ela está tendo que se reinventar, né? Então, Estevam, manda sua pergunta aí. Olha, tem uma pessoa aqui perguntando, acho que é a Roberta, ela está perguntando assim. Roberto. Isso. Atrás dessas boas ações das empresas, existe um marketing para ter algum retorno nesse sentido? Então, eu consigo te responder, Roberto, assim, que não há sombra de dúvida, tá? Quando você vai pensar em marketing, e a noção de marketing, ela visa vendas, tá? Então, quando ela visa vendas, ela visa retorno financeiro. Mesmo que esse retorno financeiro não seja imediato, você está vendo a marca se fortalecendo e construindo uma imagem para que lá na frente ela seja lembrada de maneira positiva. E aí você vai querer comprar com essa marca, que está sendo lembrada de maneira positiva, e aí você vê alguns cases que erraram na comunicação. Girafas, Osklen, Madeiro. E aí a imagem dessas empresas está super queimada, né? Existe esse marketing, que é um marketing que sim, vai trazer benefícios e vai trazer vendas futuras, mas existe também o marketing social. Então, por exemplo, marketing social, quando uma fundação como a Gol de Letra, ou como algumas outras iniciativas são iniciativas apenas sociais, você tem uma diferença. O marketing visa lucro, e você tem o marketing social, que é essa ação que é muito mais benéfica e ela traz aí para o todo da sociedade. Tem uma outra pergunta aí. Deixa esse pessoal perguntar, elas estão perguntando. Karina, ela está perguntando aqui, ó. Nós, assistentes sociais, estamos com um enorme desafio, principalmente para garantir um atendimento de qualidade à população que tem uma dificuldade com acesso à tecnologia e espaços privados no lar. O que você pensa aí a respeito disso? O que você pode nos dar como informação? Estevam, manda a nossa, manda aí para a galera para dar tempo. Eu vou mandar a nossa. Então, Karina, assim... Eu vou mandar a nossa. Beleza. Então, só respondendo a Karina para fechar. Assim, é fato, Karina. Eu acho que vocês, ainda mais dentro dessa realidade da galera que está em situação de vulnerabilidade, né? Sejam idosos, sejam jovens. E essa questão do acesso, a gente sabe que o acesso não é para todo mundo.
infelizmente, né? Você não tem uma democratização da banda da internet, você não tem, infelizmente, grupos e empresas preparadas para receber isso, mas é aquela questão, você como assistente social, né, você tem a opção e você tem a possibilidade de se reinventar nesse contexto, não tem gabarito, né? Não tem a resposta certa, a fórmula de bolo para a gente resolver esse problema. A gente tem que lidar com essa dificuldade e talvez de forma criativa poder montar soluções que atendam a essa dificuldade. Eu acho que é na dificuldade que a gente cresce, né? Cresce e aprende como a gente tem aprendido agora nesse momento. Mete bronca aí, Estevam. Eu já estou colocando aí, ó. Qual a área de atuação do Eduardo Brasil? Facinho, hein, gente? E quais foram as dicas que ele nos sugeriu Aí já vem uma comunicação. Tá escrevendo a outra, Estevam? Tô. Tem 3 respostas, pelo que eu tô vendo. Tem outra aí, ó. Outra aí, facinho, 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 facinho. Essa eu já elaborei um pouco mais. Quais foram as dicas que você deu para explorar e incrementar a nossa criatividade durante a pandemia? Entendeu? E a outra aí, boazinha, boazinha. Quanto tempo... A resposta da Val foi a melhor. Quanto tempo o Eduardo Quem está assistindo desde o início vai saber essa, tá? Quanto tempo o Eduardo tem de parceria com a Fundação Gol de Letra? Quem assistiu desde o início sabe essa. Quem não assistiu... Pessoal, a live deve cair em 5 minutos. Então, em 5 minutos, o Instagram vai quicar a gente, vai colocar a gente para fora. A gente vai fazer a apuração, então, assim, vai mandando as respostas. O Estevam tá monitorando e a gente vai entrar em contato com vocês, seja pela minha conta, seja pela conta pessoal do Estevam. A gente vai mandar um direct para tentar pegar o pessoal, vai respondendo. O pessoal que colocou que cruzou, né, casou as 3 perguntas direitinho, o Estevam vai mandar a mensagem e a gente vai fazer uma maluquice aí, tentar mandar alguma coisa para vocês. A gente ainda não falou o que é, mas vai ser uma surpresa aí para tentar não só agradecer e acolher essa participação de vocês aí, com um abraço pelo tempo de vocês, pelas mensagens de carinho que o pessoal estava mandando tanto para mim quanto para o Estevam. E, poxa, Estevam, assim, eu realmente queria te agradecer, né, durante esse período, né, de parceria aí entre a gente. Eu posso dizer que eu não só encontrei uma referência no trabalho de vocês, aí eu falo não só no seu atendimento, na parceria que a gente fez em sala de aula, esse contato que eu tive com a Pri agora, a Karina, que sempre foi uma pessoa super acessível, que foi uma das primeiras pessoas que abriu a porta como assistente social da fundação para mim.
E a Crislane, que foi quem me acolheu lá no primeiro bate-papo, que acreditou. E ao longo dessa semana, quando ela estava divulgando a live, eu mandei uma mensagem direto para ela agradecendo, né? Eu conheci a Cris estava grávida, ela já está com um filho grandão aí, né? Não, você já Mais ou está menos dando esse nosso dica. Para de dar período, dica! esse nosso período, né? Então, assim, não só agradecer a pessoas de vocês, porque eu sei que a fundação é feita por pessoas, mas agradecer a iniciativa, né, da Fundação Gol de Letra. Assim, eu sei os nomes que ela carrega, né, do Raíl, do Leonardo, então todas as pessoas que estão envolvidas aí e abriram essa porta e acreditaram no meu trabalho ao ponto de estar abrindo essa live e me colocando também para falar como voluntário e de alguma forma representando um pouco da cara dessa fundação. Muito legal. Eduardo, a gente agradece essa participação sua. Agradecemos a toda a galera que esteve por trás dessa live aí, que é a Priscila, a Karina, a Crislane, que estiveram trabalhando para que isso pudesse ocorrer hoje. Entendeu? Elas movimentaram tudo isso daí para que fosse uma realidade hoje. A Cris lá, a gente conversando com ela, a Karina, a Priscila nos orientando como seria todo o trabalho, e a gente agradece realmente a sua participação. Nós vamos encerrar antes que o Instagram derrube a gente, entendeu? Que seria o mais correto. E você continua respondendo, assiste a live, ouça as conversas, os bate-papos, preste atenção em tudo, para que você possa responder as nossas perguntas aí, e nós vamos dar um final à nossa live de hoje. Queridos, um abraço para você, Eduardo, que tudo corra bem na sua casa, que seja tudo maravilhoso, entendeu? Para vocês que nos assistem também, que esteja correndo tudo bem. E nós vamos conseguir passar por esta situação. Eu creio, e eu acredito que você também acredita que conseguiremos passar por essa situação. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Que Deus o abençoe. Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Obrigado.